Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente e poderosamente esse sábado, dia 16. Que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 10, quero ler com vocês a partir do verso 25. Diz assim: Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai deu-as a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Glória a Deus, irmãos, por essa mensagem e por essa passagem do Senhor Jesus Cristo. Podemos perceber que o Senhor sempre nos traz essa mensagem que eu creio que é um dos temas centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o grande pastor. O pastor que cuida e que protege. O pastor, ele tem essa figura na simbologia, na tipologia bíblica. O pastor tem a tipologia do cuidado e da proteção das suas ovelhas, as ovelhas de animais indefesos, que precisam desses cuidados, que precisam dessa proteção, por serem animais extremamente cegos. E nesse capítulo de João, ele se declara o bom pastor, se declara a porta e declara também a sua divindade, falando que ele e o Pai são um, porque o Pai o ama, por um simples motivo, que ele entrega a vida de forma sacrificial por aqueles que precisam dos seus cuidados e reconhecem que precisam. E eu quero contemporalizar isso, quero trazer logicamente para a nossa vida, fazer as aplicações pertinentes e saber como elas são aplicadas na nossa vida diária. Vamos lá? Começa falando assim, versículo 25. Jesus respondeu: Eu já lhes disse. Eu quero me apegar a essa parte primeiramente, irmãos. Por quê? Porque Deus sempre responde às nossas orações. Eu quero repetir isso. Deus sempre responde às nossas orações. Deus sempre, meu irmão, pode responder uma oração. Talvez não da forma como nós pensamos, talvez não como imaginamos que ela deva ser respondida. Talvez não haja uma compreensão no exato momento. Eu muitas vezes tive, por exemplo, orei ao Senhor, me entreguei no meu devocional, tirei uma palavra e não conseguia compreender aquela palavra. A palavra parece que não cabia para aquele exato momento que eu estava vivendo, mas ela me daria total suporte a momentos que viriam ali na frente, e eu conseguiria compreender. Uma das coisas que o Senhor fala em João capítulo 13, versículo 7 é: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Então o Senhor sempre responde, e mais do que isso, Ele confirma as suas respostas. Ele fala: eu já lhes disse. Sempre há a confirmação disponível em Deus, irmãos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós temos pedido, daquilo que verdadeiramente é o seu propósito conosco. Eu gosto muito de uma passagem, quero encaixá-la ela aqui nesse lugar, que está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, conta justamente a história de Pedro andando sobre o mar. A palavra fala que Jesus obrigou os discípulos a atravessar o outro lado, ou seja, é uma ordem do mestre, é uma obrigação. E a palavra conta que eles foram remando e foram caminhando, e a tempestade era tão intensa que eles simplesmente não conseguiam sair do lugar. Quantas vezes nos sentimos assim, irmão? Remando e não saímos do lugar. E logicamente o que aconteceu? Cansaço, exaustão. E de repente o Senhor parece no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio daquilo que está nos assolando, e se coloca de pé diante deles. Aquela visão causou muito espanto para eles, tanto que eles confundiram Jesus com um fantasma. Quantas vezes Jesus está agindo em nossas vidas e nós achamos que é o demônio? Quantas vezes Jesus está agindo em nossa vida e nós pensamos que é para o mal? Quantas vezes Jesus age em nossa vida e nós pensamos que é um fantasma, que é um terror, ficamos aterrorizados? Mas eu gosto do versículo 28, porque
o Senhor Jesus, no versículo 27, ele fala: não tenha medo, sou eu. E sou eu remete justamente a Êxodo 3, versículo 14, quando quando Deus se apresenta diante de Moisés. Eu sou o que sou, o grande nome de Deus. Eu sou o que vocês precisam que eu seja, na hora que vocês precisam que eu seja. Yad Avé, o nome de Deus, é uma sopinha de letras quase impronunciável. Ele diz, mas no versículo 28, veja a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro não se conformou, irmão. Pedro falou assim: eu não estou te vendo, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Então, se é o Senhor, manda-me ir sobre a água. E disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Perceba que era um terreno impossível de Pedro andar. Quem aí já andou sobre as águas? Eu nunca andei. Mas Pedro não andou sobre as águas. Havia uma palavra que solidificava, uma palavra de fé que dava firmeza aos passos de Pedro num terreno totalmente improvável. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sentido os seus passos escorregadios. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sentido falta de firmeza nos seus passos. Eu estou pregando aqui para pessoas que não têm certeza do próximo passo a dar. Peça confirmação a Deus e Ele lhe dirá o caminho que você deve andar, mesmo que você não acredite, meu irmão, mesmo que o terreno seja improvável. Olha, agora ele diz, fala assim, ó: e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai, irmão. Irmãos, e aqui precisamos entender por quê. Quando o Senhor nos dá uma palavra, e se nós agimos com incredulidade, ela cega a nossa visão do agir de Deus. Se Pedro não tivesse seguido em frente, se Pedro não estivesse disposto a andar, olha só a coragem dele: se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Ele queria uma prova real. Por quê? Porque Deus, ele pode tudo. Ele é todo poderoso, Deus, ele é verdadeiro e real. Olha, agora aconteceu justamente isso com Pedro. Por quê? Ele andou sobre as águas, mas no versículo 30 de Mateus 14 fala: mas sentindo o vento, teve medo. Sentindo, irmão, uma palavra de sentido, de sentimento. Começando a submergir, clamou novamente, mas ele fez o certo. Muitas vezes nos encontraremos nessa situação, irmãos. Problemas, circunstâncias adversas, pressão no peito, um cansaço extremo, fazem com que nós venhamos a submergir, a cair, façam com que nós venhamos a tropeçar, mas nós podemos sempre clamar ao Senhor: salva-me, salva-me, Senhor, salva-me. Olha, não haja com incredulidade, mesmo que a incredulidade proveniente das circunstâncias que estão ao nosso redor venha fazer as nossas submergir. A prova é justamente a obra de Deus. E qual que é, irmão? Eu, por exemplo, eu gosto de olhar para mim mesmo. O que o Senhor fez em mim? Sabe, um drogado totalmente inconsequente de suas ações, um ex-drogado. Quero repetir porque eu já não sou mais. O Senhor me transformou completamente a minha vida. Mas sofria da doença, da adicção, sabe, sem perspectiva nenhuma ao olhar humano. As pessoas olhavam para mim e falavam: o Alisson, um zero à esquerda. O Alisson, tudo que põe a mão destrói. O Alisson não vai dar certo em nada que fizer. E o Senhor contrariou todas essas vozes que estavam. Oh, meu Deus. Então eu olho para mim, irmão. Então olhe para você mesmo. Dá uma olhada bem no espelho. Quantos já teriam desistido, sabe, dessa caminhada? E mesmo que você tenha tropeçado, mesmo que você tenha caído, você sempre confia no Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Sabe, a incredulidade, ela pode impedir, sim, o agir de Deus. Olha, ele continua falando no versículo 24, ele dá a obra, a prova. Nós temos várias provas de que Deus é real, vivo e verdadeiro, de que existe. Milagres acontecem todos os dias, meus irmãos. O fato, eu trato hoje tudo como um milagre. O problema é que nós acostumamos. Por exemplo, eu quero falar para vocês: o chuveiro quentinho que você toma banho é um milagre, irmão. É uma invenção de alguém. Tem muita gente que não tem esse chuveiro quentinho para tomar banho. Vai dar esse chuveiro quentinho para alguém, sabe? Pega um mendigo que está passando na porta da sua casa e coloca dentro da sua casa para tomar um banho. E observa, sabe? A hora que ele sair, para você ver a expressão de felicidade. Sabe por quê? Porque ele viveu um milagre, irmão. Quanto tempo ele não toma banho? Então todo dia nós vivenciamos milagres, mas nós esquecemos disso, sabe? Olha, por quê? Porque se torna comum a nós. E nós não podemos tratar, sabe, Deus como comum. Deus, ele é simples, eu sempre falo isso, mas não é comum.
Na simplicidade Deus age, mas ele não é comum, ele é totalmente incomum. E ele fala no versículo 26, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. E é justamente isso, irmão. A fé é o acesso ao aprisco. Eu quero repetir isso, a fé é o acesso ao aprisco. A fé é o acesso ao aprisco. Nós devemos andar por fé, nós fomos chamados para viver por fé. E não pelo que nós vemos, não pela vista, mas sim por visão, uma visão dada do céu, que conduz a uma promessa que é eterna, que alegrará o nosso coração, que trará vida aos nossos dias e descanso para a nossa alma. Eu quero ler com vocês um versículo, porque a questão da fé ela é levada bastante a sério por Deus. Em Romanos capítulo 14, no verso 23, olha o que o apóstolo Paulo diz com referência a isso. Ele fala assim, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Ele está falando ali de um processo, a questão de comida, oferecidos a ídolos ou não, que alguns criam que não tinha problema porque criam em Jesus, e Jesus ele purifica todas as coisas, mas ele dá essa resposta. Olha a resposta dele. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se você crê que Jesus purificou tudo, irmão, e Deus vai usar isso, irmão, a questão da consciência, a questão da nossa paz. Então, se você crê que não deva fazer, não faça, sabe? E aqui eu não estou falando de pecado cauterizado, não, porque tem coisas que, por exemplo, a mentira sempre vai ser mentira, irmãos. Falsidade sempre vai ser falsidade, eu não estou falando disso, não. Mas eu estou falando daquilo que são usos e costumes e coisas que são direções de homens. Se você tem dúvidas, então não coma. Agora, se você crê que pode comer, por exemplo, até o frango da macumba, irmão, e não vai te acontecer nada, porque Deus disse que você pisaria nas serpentes e não sofreria o dano, como está em Lucas 10:17, se eu não me engano. Lucas 10:17. Sabe? Faça, irmão. A grande questão é estar em paz com Deus, irmão. Essa paz, essa fé que nos faz seguir em paz, mesmo as situações adversas. No versículo 27 ele dá a definição daquilo que é o pastorado dele. Ele fala, minhas ovelhas são deles, não é de ninguém, é dele, é Jesus que está falando, o próprio Deus. Ele fala, as ovelhas são minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouve a voz do pastor que está na figura de pastor, do presbítero, sabe? Muitas pessoas vêm aqui no canal e eu sempre atribuo a glória a Deus, irmãos. Eu tenho plena convicção, porque se ouvissem só a minha voz, estariam condenados, irmão. Eu não tenho poder para salvar ninguém, não tenho, eu não sou o detentor da verdade. Muitas vezes eu posso ministrar algo aqui depois de me arrepender de ter ministrado, porque o Senhor me deu uma outra perspectiva que talvez eu não tivesse sido aprofundado. Pode acontecer, irmão, eu sou falho, eu erro, e erro muito. Quero falar para vocês, quero confessar aqui diante do vídeo, eu erro muito e não tenho problema com isso não. Só que toda vez que eu erro, eu confesso, ajoelho aqui nesse chão aqui desse quarto, confesso o meu pecado e sigo em frente e tento consertar. É isso que eu faço. Agora, não há uma questão de favoritismo, porque a ovelha ela se dispõe a ouvir a voz do Senhor, o véu foi rasgado. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Essas são 3 características, eu quero me apegar a ela. Por quê, meu irmão? A ovelha ela é extremamente dependente do pastor, porque ela é um bicho cego, como eu falei, ela é um animal que tem pouca visão, mas que a audição dela é totalmente aguçada, e uma das funções da audição, irmão, é o quê? Intensificar justamente os sentimentos, ou seja, não os sentimentos, os sentidos. Todos os outros sentidos são intensificados, tanto a visão, como o olfato, como o falar, eles são identificados justamente por aquilo que nós ouvimos. Não obstante, Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é nessa fé que nós devemos nos concentrar em tê-la. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande pastor, irmão. É ouvir a palavra de Cristo que dá fé. E é ouvir e não falar. A gente vai falar só depois de ouvir. Porque o ato de ouvir pronuncia. Por quê? O Senhor traz uma palavra por meio do irmão Alisson aqui. Logicamente, irmãos, eu, por exemplo, sou submetido a tudo que eu prego para vocês. Não tenha dúvida. Eu saio no meu dia a dia aqui e eu vou ser submetido a algumas provas, eu sei que são dolorosas. Eu sei disso.
Não se engane. Paulo fala assim: eu esmurro o meu próprio corpo para depois de não ter depois de ter pregado a vocês, eu não venha a cair. Eu esmurro o meu próprio corpo para não pecar. E é algo que vem de uma forma intensa. Então, nós ouvimos e somos submetidos. Por quê? Porque ele conhece quem confia nele. Ele fala assim: eu as conheço. E Naum 1,7 fala assim: o Senhor conhece aqueles que confiam nele. E ele conhece exatamente aqueles que confiam na sua palavra, que ela é verdadeira, que ela é fiel. Porque somente o Espírito Santo pode produzir essa testificação daquilo que é real e verdadeiro com o nosso dia a dia. E eu quero justamente chegar à última parte, porque elas me seguem. Por quê? Porque houve confiança, irmão. A gente só coloca em prática aquilo que nós confiamos. Nós colocamos somente em prática, irmão, aquilo que nós temos certeza que vai dar certo. Então, essa é a marca da ouvir, o Senhor conhece. Por quê? Por que o Senhor nos conhece? Porque temos confiança que é verdadeiro e logicamente vamos colocar em prática. Para quê? Irmão, e aqui eu quero fazer uma ressalva do colocar em prática, porque muitas vezes nós vamos colocar a palavra em prática e vai necessário uma postura de firmeza, porque o diabo vai tentar se opor e mostrar que aquela palavra é mentira. E nós precisamos manter uma postura firme da prática do amor. Olha, em Filipenses 4,9 fala: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Há uma promessa, irmão. Sabe? E é justamente isso, irmão. Mesmo que a nossa circunstância seja diversa daquilo que Deus falou, essa é a característica marcante de um filho, uma filha de Deus. Ele está em paz, irmão. Ele sabe, por mais. Olha, entenda a paz, porque o coração, às vezes, o sentimento vai ficar turbulento, a pressão vai aumentar, mas nós nos conectamos em oração e sabemos que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e o nosso coração. Guarda, irmão. Guarda. Há uma promessa de paz. E mais do que a promessa de paz, ele vem dando um versículo, ele fala assim: ó, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Eu amo essa parte, sabe por quê, meu irmão? Porque há uma promessa de eternidade. Há uma promessa de proteção, irmão. Há uma promessa que vem do Deus Todo-Poderoso. Há uma promessa, sabe, de eternidade, não eternidade somente da vida que há de vir, mas para essa vida agora também. Tudo que nós estamos construindo aqui tem um legado eterno. Se você está construindo um casamento em Deus, irmão, ele vai ter um legado eterno. Mesmo que passe por momentos de provações, mesmo que passe por lutas, e lutas extremas, irmão. Se foi construído em Deus, eu ouso falar, pode passar até mesmo pelo divórcio, mas há uma reconstrução. Se Deus assim estiver lutando no seu nome e nós estivermos, sabe, nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz, a confiar nele e a seguir os seus passos, a reconstrução é inevitável. Para Deus não há nada impossível. Não há, irmão. Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Então, há uma promessa de eternidade. Toda vez que eu penso nisso, irmãos, eu penso na figura do oleiro. Deus tem três figuras: a do oleiro, a do purificador do ouro, da prata, e a do carpinteiro, que é o próximo Senhor Jesus. Nós somos a madeira, nós somos justamente o ouro e a prata que está sendo purificado das sujeiras, e nós também somos o vaso de honra e vaso de desonra. Tem vários vasos, mas eu gosto porque essa figura está justamente em Jeremias capítulo 18, e Deus levou Jeremias lá para observar como era o trabalhar do Senhor. Jeremias se colocou de pé para ver como que Deus estava trabalhando na nação de Israel, e no versículo 4, olha como que Deus fala para Jeremias: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós caímos e quebramos? Quantas vezes nós, sabe, estamos na nossa caminhada e queremos desistir? Quantas vezes o cansaço bate no coração? E quantas vezes a opressão é tão grande, uma tristeza sem fim, um desânimo que nós nem sabemos de onde viemos e o porquê estamos assim. Acordamos cansados muitas vezes, mas não ficamos assim. Por quê? Porque tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu fazer bem os seus olhos. E aqui nós encontramos essa figura, irmão, do bom pastor.
Qual que é a figura, irmãos? A figura é que ele lhes dá a vida eterna. E para nós termos eternidade em tudo que é reconstruído pelo Senhor, haverá um preparo. Haverá uma fase de preparação. Bem-vindo ao processo. Confia no processo, irmão. Deus sabe o que está fazendo. E fora o processo, a mão que te molda, meu irmão, a mão que te transforma, o inimigo pode bater nela, irmão. Ó, você percebe que ele bate, a mão até se move aqui e a gente sente o impacto. Mas essa mão aqui, nada. Meu Deus, eu estou pregando aqui por pessoa que está passando por uma pressão tremenda. Nada é capaz de transpassar essa mão. Há uma redoma de poder. Há algo vindo do céu, sabe, que te protege. E por mais que nós possamos sentir o impacto, não te toca. Toca na mão, mas não toca. Não toca. Não toca. O diabo não pode tocar. A gente sente, irmão, a gente sente a opressão, a gente sente o cansaço, sente. Mas sempre renovando. Por quê? Porque ele tornou a fazer. E essa ideia é impressionante, porque o Senhor Jesus, ele fala, pois o meu Pai deu a mim, no versículo 29. E ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-la da mão do meu Pai. Se colocou igual ele, ninguém pode arrancar da minha mão e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Irmãos, ninguém é mais poderoso que Deus. Eu quero repetir, ninguém é mais poderoso que Deus. Eu ouso falar que nem mesmo você pode escapar da mão de Deus. Nós vemos isso na figura de Jonas. Mas, olha, entenda uma coisa. Deus, ele é poderoso para fazer. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz que para o homem as coisas podem ser até impossíveis. Talvez você olhe para o seu redor e fale assim, Deus me prometeu algo que não tem nada a ver com a minha realidade. Mas ele está fazendo, irmão. Ele trabalha no oculto, ele trabalha escondido e ele faz questão, sabe, às vezes de esconder de nós. Ele faz questão de esconder de nós justamente para que nós não venhamos a atrapalhar o agir dele em nossa vida. E entender isso nos dá segurança. Aceitar isso nos traz a paz ao coração. Não querer fiscalizar toda vez o agir de Deus, porque ninguém é mais poderoso que Deus. E no que nós firmamos o nosso pensamento, irmão? Na sabedoria e no poder de Deus, em fazer todas as coisas, que tudo que ele fez, tudo que está escrito deu muito certo. É uma sabedoria milenar. São testemunhos de crentes do passado que viveram experiências e processos duríssimos, mas que viveram promessas que ninguém mais viveu. Então, se você quer viver, meu irmão, o que ninguém viveu, se entrega para Deus da forma que ninguém se entregou. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Você quer viver algo poderoso em Deus, se entrega como ninguém se entregou para Deus. Olha, Jó capítulo 9, versículo 4 fala, ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? É um questionamento de Jó. Quem se endureceu contra Deus? Quem caminhou contra ele? Quem ficou com o coração duro e se sentiu seguro caminhando por esse mundo opresso? Ninguém, irmão. Ninguém pode arrancá-las da mão de Deus. Por quê? Porque ele é poderoso. E eu quero terminar agora porque ele fala, o Pai e eu somos uns. O Pai e eu, duas pessoas distintas, mas com o mesmo propósito. Aleluia! Duas pessoas, o Pai, uma pessoa, o que comanda tudo e todos, o plano perfeito. Jesus, a palavra em execução, com um único propósito, que nos deu o seu Espírito Santo, a qual nós somos casa. Qual que é o propósito, Alisson? Amar e proteger. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. Amar e proteger. Irmão, tudo isso que está acontecendo com a sua vida tem um firme propósito. É para que você experimente o mais puro e genuíno amor, vindo da parte do Senhor. Um amor que não desiste, mesmo que nós desistamos. Um amor que nos protege, mesmo que nós não saibamos do que nós estamos sendo livrados. Um amor poderoso para transformar não somente a nossa vida, mas toda a realidade ao nosso redor. Então creia. Eu quero terminar com Salmos 91. O salmista Davi, o rei pastor, o rei eternizou isso. Os dois salmos mais conhecida é justamente Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, mas eu quero ler com vocês o Salmos 91, versículo 3, e terminar aqui, que remete justamente esse amor e essa proteção do Senhor. Fala assim,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Repita comigo, irmão, eu confio em Deus. Deus me ama e Deus protege. Repita novamente, Deus me ama e Deus protege. No versículo 3, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, de todo laço, de toda peste, de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal que assola, irmão, Ele é capaz de livrar. Acredite que Deus, Ele é poderoso para te levar além da circunstância que você está vivendo hoje. E no final dessa circunstância adversa, há uma recompensa te esperando, algo que alegrará profundamente o teu coração. E você verá que Ele te amou em todo o processo, você entenderá que Ele sempre esteve cuidando de tudo e que tinha já um futuro preparado e trará ainda mais fé ao teu coração. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu lindo sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos com a paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau.